16 de novembro de 2018, estamos entrevistando pelo projeto oral do TRT 18 a juíza Wanda Lúcia Ramos da Silva, titular da 16ª Vara do Trabalho e coordenadora pedagógica da Escola Judicial do TRT 18. Boa tarde, doutora Wanda. Boa tarde. Doutora Wanda, em que data e local a senhora nasceu? Bom, antes de revelar a minha idade, eu gostaria, Arione, de, com toda sinceridade, parabenizar você e o tribunal que encampou esse projeto por esse estudo, esse direcionamento que é não só histórico, mas é praticamente antropológico da nossa Justiça do Trabalho, né? Você me dizia agora mesmo que só esse ano foram quase 70 entrevistas do projeto. O projeto conta com 70 entrevistas, né, durante toda a sua existência. Isso é de uma riqueza incomensurável, não só para nós e nossa geração, mas principalmente para as que virão. Porque o mundo está mudando muito rápido e deixar acertado ou deixar registrado como é que nós vivemos ou como foi a evolução nos últimos anos é de uma riqueza histórica muito produtiva para as gerações que virão. Muito obrigada por você manter e muito obrigada pela minha, né, por ter me convidado para participar. É uma honra para mim. Bom, eu nasci em 1964. Dia 18 de dezembro de 1964, numa cidadezinha muito próxima de Goiânia, mas muito pequenininha, que até algum tempo atrás nem sequer estava nos mapas, né? Mairipotaba, cidade de zona rural, que até hoje não conta com 3.000 habitantes ainda. Fiquei lá até os 12 anos. Minha família é de origem rural, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. E é uma engraçada coincidência, mas tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, avós e bisavós que tinham muita terra e que perderam as terras por tragédias familiares graves, né? E por isso nós fomos para a cidade e enfim, né, até os 2 anos em Mairipotaba, depois nós fomos para Piracanjuba. Qual a origem da sua família? Seus pais são oriundos de qual estado? Então, eu tenho a felicidade de ter essas raças todas no meu sangue e eu carrego com muita honra, né? Eu tenho, por parte de mãe, a origem portuguesa e indígena. Meu cabelinho, né, conta. E por parte de pai, também portugueses, mas principalmente negros, africanos. Mas nós somos, de meus pais até mim, e de mim para frente, todos goianos. Antes, mineiros e o pessoal veio de Minas, né? Doutora Wanda, quando criança, adolescente, o que a senhora aspirava a ser ao tornar-se adulta? Arione, até os 2 anos, essa pergunta, quando você me fez, me comoveu bastante. E eu pensei, essas perguntas nos dão a oportunidade de fechar ciclos, rememorar para fechar ciclos, né? E eu pensei numa coisa muito delicada a respeito dessa história, que até os 2 anos eu pensava em sobreviver. Eu tinha doenças infecciosas graves e era uma dificuldade muito grande, né? Mas chegou os 2 anos, eu sobrevivi, né? Então eu tratei muito de brincar. Eu morava, como eu disse, em Piracanjuba e foi uma infância muito livre, cercada de pés de mangas, de banhos de chuva, de brincadeiras de rua, aquelas brincadeiras clássicas que a gente não vê nossos filhos fazendo hoje, e queimada, pique-esconde, aquela coisa gostosa, né? E aos 12 anos aproximadamente, já entrando na adolescência, a minha mãe passou no vestibular para Direito e nós viemos para Goiânia, saímos de Piracanjuba para Goiânia. Naquela época, minha aspiração máxima era ler o maior número de livros que eu pudesse. Eu era devoradora de livros. Aos 13 anos, eu já tinha lido a coleção completa de Monteiro Lobato,
eu tinha lido Machado de Assis, aquilo que os meninos detestavam ler, que era Capitu, que, né, Dom Casmurro, aquela história de Capitu e Bentinho, eu lia 2 ou 3 vezes, né? E até é engraçado que quando eu fazia a 7ª série, o professor de português e literatura pediu que nós lêssemos O Cortiço, de Aloísio de Azevedo, né? Que era um dos clássicos, até hoje é clássico. Só que é um livro cercado de cenas sensuais, passionais, e baixou uma comissão de pais na escola e pediu que o professor proibisse a leitura desse livro. E ele chegou na sala e falou assim, gente, não é para vocês lerem O Cortiço. Isso significou, evidentemente, que toda a classe leu O Cortiço, né? E eu acho que eu cresci cercada de muitos livros na adolescência. Eu acho que eu aspirei uma profissão, nessa época, uma profissão que me permitisse fazer aquilo que eu mais gostava, que era ler e escrever. Eu me lembro que tinha uma biblioteca municipal na Avenida Goiás. Eu morava na cidade de Jardim. Então, eu passava as tardes, 2, 3 vezes na semana, na biblioteca, fazendo as tarefas e lendo tudo que eu pudesse, absolutamente tudo que eu pudesse. Meu primeiro curso, meu curso de escolha, por causa dessa, digamos, dessa vocação, né, ou desse interesse, foi jornalismo. Eu entrei na faculdade, meu primeiro vestibular foi para jornalismo, quando eu tinha 16 anos, né, e comecei a cursar jornalismo na Federal, passei também para letras na Católica e não foi direito não. Quem influenciou minha área para direito foi a minha mãe, porque ela começou a estudar para concurso de juiz, né, e ela era escrivã de um cartório no fórum, um cartório criminal, e começou a encher minha casa de códigos. E eu, como te disse, né, assim, quando não tinha nada para ler, eu lia código. Então eu chegava em casa da escola e abria os códigos da minha mãe, eu achava aquilo tudo, né, assim, já me interessando por aquilo, foi o que me despertou e abriu o caminho. Minha mãe foi juíza primeiro do que eu, então ela abriu o caminho para essa profissão, né, pelo amor a essa profissão. Doutora Wanda, quais as faculdades que a senhora estudou aqui em Goiânia? Católica, UFG? Então, eu estudei na Federal, né, no curso de jornalismo, fiz alguns cursos na Católica também, mas a nível de extensão, mas a minha formação universitária não foi aqui. E aí eu tenho que dar uma voltinha, porque eu morei 7 anos fora de Goiás. Qual cidade? Eu estava na faculdade de jornalismo, né, aos 19 anos, no segundo. E aí a faculdade de jornalismo entrou em greve. E eu conheci aquele que viria a ser meu primeiro esposo. E ele falou, vamos para o norte? Vamos para o norte, né? Eu fui para o norte, a gente ia passar uma temporada lá, mas essa temporada demorou 7 anos. Nós fomos para o Amazonas. Eu tentei transferir o curso de jornalismo quando eu resolvi ficar, mas não foi possível. E depois nós fomos para Porto Velho. E no ano que eu cheguei, abriu a primeira turma de Direito da Universidade Federal de Rondônia. E em 85. E eu entrei no curso de... fiz outro vestibular e entrei para a faculdade. Né? E nesse período você teve experiências profissionais? Sim, trabalhou fazendo Direito na Universidade Federal de Rondônia e trabalhava em movimentos ligados a organizações sociais, ligados à Igreja Católica. Eu trabalhei por muito tempo na Comissão Pastoral da Terra, onde eu prestava assessoria em comunicação e até, quando eu fui evoluindo na faculdade, orientação para trabalhadores, sindicatos, movimentos populares. Eu tive uma atuação bastante intensa nessa época, né? Eu tive a alegria de ser contemporânea às discussões da Constituição, né? Em 88 eu estava em plena atividade na Comissão Pastoral da Terra. Então eu estudei bastante o projeto e depois a Constituição e falei muito com as lideranças sindicais sobre isso, né? Logo depois, ainda em Porto Velho, eu formei em 1990, eu formei no final de 89, em 1990 eu passei no concurso para procuradora do Estado de Rondônia.
Então, eu fui procuradora lá por 2 anos, alguma coisa, foi quando eu tive um contato mais aproximado com a Justiça do Trabalho. Porque, enquanto procuradora, eu fui lotada no contencioso trabalhista. Então, até então, eu conhecia a área trabalhista só da faculdade, nada prático. Mas dentro da Procuradoria do Estado de Rondônia, naquela época tinha muitos servidores seletistas, eu pude entrar em contato com a Justiça do Trabalho, até porque havia juízes do trabalho que tinham sido procuradores. Então, a relação de proximidade e de amizade era muito grande. E esses juízes mesmo foi que me incentivaram, além da matéria, de eu estar trabalhando nessa matéria dentro da Procuradoria, os colegas incentivaram a fazer o concurso. E incentivaram não só como apoio de amizade, mas me dando processos para eu relatar e fazer propostas, minutas de sentença para eles, o que era uma ajuda para eles e uma honra para mim de poder ajudar. Aos poucos eles iam corrigir me dando feedback, mas aos poucos eles, daí um certo tempo, eles começaram a assinar as minutas que eu fazia sem corrigir. E eles falaram, sua Wanda, faz o concurso, você está pronta. E foi de fato, fiz o concurso em Brasília, em Manaus e aqui. Passei no concurso aqui. E, aliás, eu passei no concurso e aqui, realmente, além de voltar para casa, a magistratura foi uma escolha para mim, porque concomitantemente eu estava passando no concurso TRT 18, mas também na Procuradoria do Ministério Público do Trabalho. E eu passei, tomei posse em janeiro, mas continuei prestando, evoluindo nas provas do Ministério Público. A sua mudança, seu retorno para Goiânia, se deu em função da aprovação? Da aprovação no concurso. Quando eu passei no Ministério Público, eu já era juíza. E realmente eu fiquei em dúvida. Eu me lembro do nosso colega, já desembargador, Sebastião Renato de Paiva, que quando soube que eu fui aprovada, me chamou, assim, foi um ato de grande delicadeza da parte dele. Falou assim, Wanda, você tem um filho pequeno, eu tinha o Alexandre com 6 anos, e eu vou te falar uma coisa, a magistratura é um sacerdócio, e é muito pesado para as mulheres. Estou vendo que você passou no concurso para o Ministério Público do Trabalho e eu sugiro que você reflita e pense na hipótese de ir para o Ministério Público. Eu agradeço muito o desembargador Sebastião Renato por ter me falado isso. De forma alguma eu considerei que foi qualquer ato como algumas pessoas pensaram à época, tá achando que mulher não pode fazer e tal. De forma nenhuma. Eu achei que foi de uma delicadeza, porque ao longo desses anos eu pude constatar a sinceridade do que ele me falou. Porque eu optei por ficar na Justiça do Trabalho, mas eu sabia que o desafio ia ser pesado. E as palavras dele se revelaram verdadeiras. É praticamente um sacerdócio. A magistratura é um sacerdócio. E o Alexandre, meu filho, que tinha 6 anos à época, me acompanhou nisso e hoje ele é um servidor da Justiça Federal que está fazendo concurso para juiz também. Então, assim, deu tudo certo, graças a Deus. Doutora Wanda, você tomou posse aqui na 18ª Região em janeiro de 93. Como pioneira, que dificuldades os magistrados daquela época enfrentaram? Bom, em primeiro lugar, assim, eu penso que nós tínhamos mais alegrias do que dificuldades. Nós éramos, a primeira e a segunda turma do tribunal são muito próximas. A primeira turma foi de 92 e a nossa de 93 é um ano e 2 meses de diferença apenas. Então nós entramos e nós fizemos uma aliança muito forte. Então nós tínhamos muito apoio entre os colegas. Agora, a estrutura material e pessoal daquela época era absolutamente precária, como não poderia deixar de ser. Nós não tínhamos os meios de informática e facilidades que nós temos hoje, e era um tribunal em formação, então tinha muito servidor convocado, enfim, era precário, éramos poucos servidores e juízes para carregar tamanho desafio. Então, nós não tínhamos computadores, nós mesmos compramos os nossos primeiros computadores
no final do ano do nosso ingresso, né, com uma dificuldade ou outra de adaptar a tecnologia, que não era fácil, não era usual e não era difundido naquela época. Mas no começo a gente fazia sentenças à mão e um servidor ou nós mesmos datilografávamos as sentenças. Então era bastante rudimentar, vamos dizer assim, em termos de informática, né, de meios para produzir. Por outro lado também, como não tinha servidor, eu ia fazer audiência, eu e os colegas fazíamos audiências com pilhas e mais pilhas de processo em cima da mesa. Muitos dos quais sem nenhum despacho. Éramos nós que, no curso das audiências, quando dava chance, olhávamos o processo e fazíamos a condução, o despacho de expediente de propulsão do processo no meio das audiências. E algumas vezes era preciso tirar, como se fosse cortina, né? Tirar a pilha de processo para que a gente pudesse enxergar os advogados e os advogados nos ver. Então tinha um acúmulo absurdo de processo. Né? Quando ia para o interior, íamos com carro próprio, sem nenhum apoio, o tribunal falava assim, você tem que estar em Uruaçu amanhã às 9 horas, e a gente tinha que se virar e estar lá. Né? Mas eu penso que isso é uma circunstância própria de um começo de tribunal. O tribunal estava sendo criado, né? Então eu acho que não tinha como ser diferente, não. Nós meio que abrimos essa história a picadas e eu sinto que nós participamos da construção desse tribunal, fazendo tudo isso que era exigido nas circunstâncias e fazendo bem, com amor e com boa vontade. Né? Como juíza substituta, você trabalhou também em varas do interior? Quais as varas? Eu passei 10 anos no interior. 10 anos trabalhando no interior. Eu tomei posse em Itumbiara, mas não cheguei a exercer a atividade lá em Itumbiara. Porque no meu período de trânsito, eu fui conhecer Itumbiara e fui conhecer Uruaçu, que estava vagando também. E optei por Uruaçu. Em Uruaçu fiquei quase 3 anos. De lá eu fui para Iporá, mas um período muito curto, de menos de 6 meses, de Iporá para a cidade de Goiás, onde eu fiquei também um tempo aproximado de 3 anos, um pouco mais, um pouco menos. E de lá fui para Anápolis, onde eu fiquei 6 anos. E de Anápolis vim para Goiânia, para a terceira vara do trabalho de Goiânia. Doutora Wanda, a senhora atuou, como a senhora acabou de afirmar, uns 10 anos no interior, né? Depois veio para a capital. Qual a diferença da atuação de um magistrado na cidade e no interior? Há muita diferença? A gente adapta, tem diferença, então como tem de uma vara para outra, tem diferença do interior para a capital, mas é facilmente adaptável. No interior, você tem poucos advogados, com os quais você estabelece uma relação mais próxima, e é esse o perigo, porque são poucos advogados e se a gente descuidar, a aproximação é maior, e aí fica difícil, porque o município é pequeno e em Goiânia é mais impessoal. Né? No interior, você vai no supermercado, se você tiver de chinelo, todo mundo fala assim, a juíza do trabalho, olha lá como ela está no supermercado de chinelo. Né? E é uma autoridade muito mais visível no interior. Né? É uma autoridade mais vigiada no interior. Né? Eu não tive problema nenhum com isso. Mas eu penso que é uma cautela que se tem que tomar dos colegas que estão no interior, especialmente aqueles que resolvem residir. Hoje, por força de lei, é natural que a gente resida mesmo no interior, né? Na sede da comarca. Na capital, não. Você vai no supermercado de chinelo, você é uma pessoa como outra qualquer e fica mais anônimo e, portanto, mais democrático, né? Você é um cidadão como outro qualquer. Né? Você pode caminhar no Vaca Brava de short ou de tênis, que ali você é um caminhante no Vaca Brava, e não o juiz caminhando no Vaca Brava. Né? Tem essa diferença. A diferença também drástica, e aí é drástica no nível de dificuldade das demandas. Porque o interior, ele cria circunstâncias particulares naquela região.
Então, por exemplo, tem uma empresa, quando é interior, lá em Uruaçu, tinha a usina de Serra da Mesa, né, que era o que concentrava 90% das demandas. Então, tudo gira em torno das grandes empresas. As causas são muito repetitivas. Tanto que lá em Uruaçu foi muito engraçado que as pessoas, os advogados pediam hora in itinere, um pedia 20 minutos, de Minaçu até Serra da Mesa, outros pediam no mesmo percurso, 1h20, 2 horas. Até o dia que eu falei assim, chega gente, eu vou fazer uma inspeção judicial, todo mundo está convidado para ir comigo, tá? Marquei com o engenheiro da obra, fiz uma inspeção, fiz uma ata, medi o tempo e publiquei. E todo advogado que chegava, falei, gente, o tempo é esse. Qualquer pedido que extrapolar, eu vou aplicar a litigância de má-fé. Acabou. Acabou o problema. Aqui na capital não, a diversidade de pedidos, o preparo dos advogados e a diversidade de conteúdo das relações, ou de forma de relações, de conteúdo dos pedidos é muito maior. Então é muito mais exigente trabalhar na capital, com certeza. Volume e matéria. Excelência, o nosso regional está sempre em expansão. Acredita-se que o que faz um tribunal de destaque advém da continuidade administrativa de nossos antecessores e a competência de nossos magistrados e servidores. Concorda com essa afirmativa ou, mais ainda, apontaria outros fatores? Não tem como não concordar, né? Eu acho que você já fez a pergunta que exige ou que demanda o retumbante sim. Eu concordo que com a sua afirmativa de que a continuidade administrativa é um grande diferencial no sucesso, no crescimento do tribunal. E apontaria um fator aliado a esse, que é a sintonia de propósitos entre os administradores. E a humildade que faz com que cada gestor que entre no tribunal pense no tribunal e não em uma administração onde a marca pessoal seja mais forte do que o próprio serviço, o próprio tribunal. Eu acho que o nosso tribunal cresceu por causa dessa marca única. Eu penso que todos os administradores foram se sucedendo, claro, cada um deixou a marca própria, individual, mas todos trabalharam numa continuidade sistêmica, pensando no tribunal e na evolução do tribunal e dos seus membros e do serviço que ele presta à comunidade. E vou citar um exemplo que é clássico no nosso tribunal, que eu acho que muitas pessoas falam sobre isso, mas eu gostaria também de deixar esse registro, pelo meu reconhecimento ao desembargador Platon, pelo que ele fez no nosso tribunal. Quando o desembargador Platon assumiu a presidência, se não me engano, em 96, 97, primeira vez, né, que ele agora é o presidente, ele achou um tribunal com pautas muito extensas, com acúmulo de sentenças e com juízes desmotivados ou exaustos, né? E ele, com o poder do exemplo dele e do compromisso dele e da capacidade de gestão e de motivação, de automotivação, de motivação dos outros, sem pressão, sem estabelecer metas extraordinárias, sem ameaças, sem punição a ninguém, o desembargador Platon conseguiu em poucos meses reduzir os prazos, que estavam há 2 a 3 anos, a poucos meses. E tornou a situação, a entrega da prestação judicional muito mais célere e eficaz. E desde então, isso se tornou uma marca, um símbolo e uma metáfora do que acontece nesse tribunal. Que o administrador, ele pega a coisa de um jeito e transforma aquilo a seu modo, sempre olhando para o melhor desempenho do tribunal, sem vaidades ou sem querer imprimir uma marca, sem fazer solução de continuidade, entrega para o outro
um pouco melhorado, e o outro vai querer fazer o mesmo com o seu sucessor, e assim nosso tribunal tem crescido vertiginosamente, né? Tem sido digno de elogios no Brasil inteiro, né? E não é por outro motivo que nós temos um tribunal de médio porte dentre os 24 regionais, e assim mesmo nós temos 2 ministros do TST, quando alguns tribunais de grande porte não tem nenhum ou tem só um. Né? Nós temos o selo Diamante, que é um reconhecimento também de 94 tribunais do país, só 4 tiveram esse selo e só nós, da Justiça do Trabalho, tivemos esse selo. Eu acho que isso cria uma unidade e um sentimento de pertencimento que faz com que todos que entrem queiram fazer bem também para continuar isso. Né? Do período que a senhora entrou na Justiça do Trabalho e vendo o tribunal hoje com essa estrutura totalmente consolidado, a senhora imaginava que o tribunal ia crescer tanto? Então, Ariane, como diz o filósofo, né? Há coisas que a gente só entende em retrospecto. Não, eu não imaginava, eu não fazia uma avaliação futurística, de longo prazo, e nem trabalhei para isso. Eu trabalhei concentrada no momento presente, pensando em fazer o melhor no momento presente, mas, como eu disse, há coisas que a gente só entende em retrospecto. Então, olhando para trás, nesses quase 26 anos meus de tribunal, é quase um susto de ver o quanto nós construímos juntos, o quanto nós crescemos juntos e o quanto a Justiça do Trabalho se transformou e nos transformou nesse movimento. Tá? Eu penso que pessoas como eu e todos da primeira, segunda turma, que começamos com máquina de escrever e hoje usamos para trabalhar não outra coisa senão o PJE, eu acho que não dava muito tempo para pensar, não. Como que eu podia imaginar, naquela época que eu fazia sentença à mão e depois datilografava, que hoje um processo iria ser totalmente eletrônico? Não tinha ideia, não. Mas eu estou agradavelmente surpresa e muito honrado de ter feito parte dessa história e de ter conseguido, principalmente, acompanhar essa história. Né? Eu lembro da nossa turma, primeira e segunda turma, indo fazer aula de informática no Senac Cora Coralina, lá na Avenida Independência, quando a gente começou a usar os computadores. Né? Realmente, a gente foi acompanhando a evolução quando ela se fazia necessária, quando o desafio se fazia presente. Né? Doutora Wanda, a Justiça do Trabalho, hoje, é a justiça mais célere, a mais respeitada e a de mais fácil acesso também. A que se deve a isso? Bom, eu penso que são muitos fatores e eu não conseguiria elucidar todos aqui nesse tempo e nem conseguiria, nem se tivesse feito um estudo, mas eu vou falar que eu considero que essa justiça, ela teve esse crescimento por causa da matéria e da pessoa com a qual ela lida. Né? Poucos percebem, Ariane, que nós não lidamos com processos, nós lidamos com pessoas. E essa justiça ela é um pouco mais diferenciada, tanto que ela é especializada, né, com relação à matéria, pelo seguinte sentido. Se você executa a nota promissória na justiça comum, você paga a nota, né, executa a nota, vai lá, honorários para cá, honorários para lá, está liquidada a fatura, está resolvido. Né? Na justiça do trabalho não, é suor, é investimento, é sonho, e muitas vezes literalmente é sangue derramado. Né? E é algo que não volta e que indenização muitas vezes não cobre. Então, falar que o empregado ficou 4 meses sem receber e aí ele receber aquilo, os atrasados, tão somente sem pedido de desculpa ou sem o reconhecimento de que aquilo o fez sofrer a ele e a família dele,
é desrespeitar o trabalho humano, a dignidade do trabalho humano. Por outro lado, impor um empregador, um pequeno empregador que tem lá 3, 4 empregados, uma indenização, por exemplo, que ele nem se vendesse todo o estabelecimento, todos os seus bens empresariais e pessoais conseguiria saldar, também é desrespeitar todo o investimento que ele está fazendo e aqueles empregos que ele conseguiu prover. Então, é uma justiça de causas humanas e ela é necessária por causa disso. É uma justiça que visa restabelecer e aproximar as pessoas para que elas possam conversar sobre essa questão e achar o meio termo e a melhor solução para resolver. Mas é uma justiça também da reconciliação por causa disso. É uma justiça que aproxima as pessoas e pode propiciar, nesse encontro, uma retomada do diálogo e, aí, para dizer, num senso comum, né, talvez a reconciliação, ou o perdão, ou pedido de desculpas, ou reconhecimento que uma parte, a outra parte esperava da outra. E, nesse sentido, ela é extremamente necessária. Questões de trabalho, o trabalho é mais antigo e essencial do que os relacionamentos, porque se não fosse o trabalho, as pessoas não tinham como prover uma família. E é a dignificação do trabalho que faz a nossa justiça existir, ser importante e ser útil para a sociedade. Por que ela é célere? Nós temos urgência. E nós atendemos, as pessoas têm urgência e nós temos urgência de atendê-las. Por isso nós somos céleres, muito mais céleres do que as outras justiças, por causa do nosso empenho e da matéria humana com a qual nós trabalhamos. A meu sentir, esse é um dos fatores. Sociologicamente, juridicamente, tem muitos outros, né? Mas eu destacaria essa questão. As pessoas com as quais lidamos e a matéria da qual se faz, o tempo que as pessoas dedicam e a matéria da qual se faz o trabalho humano, tanto de trabalhador quanto de empregador. Doutora Wanda, a justiça do trabalho é sempre vista como uma justiça social. É comum ouvir as pessoas falarem que ela é uma justiça pró-empregado. Por que há essa sensação na sociedade? Eu acho que existe uma mística a esse respeito, né? Voltando ao exemplo da justiça comum. Você vai lá na vara de família e você vê os pedidos lá. Dissolução de sociedade conjugal com partilha de bens. Divórcio consensual. Guarda compartilhada. Regime de bem e separação. São pedidos... execução de nota promissória em outra matéria. São pedidos objetivos e destacados, vamos dizer assim, né? Não são pedidos... não tem muitos pedidos em torno daquele principal. Na Justiça do Trabalho, todos nós sabemos, né? De A a Z, Z1, Z2, Z3, Z3. Então, quando o magistrado profere, se tem 10 pedidos e ele defere 1, o resultado final vai ser parcialmente procedente. Então, é muito comum que quase todas as demandas, ou que a grande maioria das demandas, tem pelo menos um pedido procedente. Porque ninguém que não tenha uma expectativa de que pelo menos um dos seus pedidos seja procedente, ajuiza uma ação. Então, vai lá que seja de A a Z1, Z2, Z3, um pedido procedente. E isso soa perante a sociedade como se fosse pró-empregado, quando na verdade a estatística é parcialmente procedente. Mas tem também muitos pedidos totalmente improcedentes, é muito comum isso também, só que não sai na mídia, né? Então, eu penso que muito desse conceito que se tem da justiça do trabalho é atinente a essa dificuldade de ver essa estatística do parcialmente procedente como um dado relativo à quantidade de pedidos que se faz aqui dentro. Agora, entrando num ponto mais delicado, existe um
por parte de alguns colegas, um voluntarismo, alguma coisa de uma interpretação ou de uma vontade de que se faça justiça em favor daqueles considerados menos favorecidos. Mas isso no bojo, no conjunto de uma justiça integrada, isso é de pouca relevância, porque a hierarquia, as instâncias superiores e a hierarquia judiciária que prevalece no judiciário a respeito de decisões que já são consolidadas, ela prevalece sobre essas decisões que são voluntaristas e que vêm de pessoas as mais amorosas, as que têm um coração mais aberto ou mais amoroso para aquelas pessoas que esses juízes consideram menos favorecidos. Mas no bojo, ou no conjunto geral, isso tem pouca importância, porque nós somos uma justiça proativa e que atua com disciplina judiciária também. Como a senhora vê a definição pelo CNJ e CSJT de metas aos tribunais? Bom, as metas são uma parte importante da gestão de um negócio. Nenhum empreendimento que não tem um objetivo, ou uma organização para atingir esse objetivo, ele tem crescimento palpável, né? Hoje a gente precisa de estabelecer objetivos e eles podem ser medidos em metas, aferidos depois com resultados. Eu acho que essa é uma organização que, dado o crescimento vertiginoso da justiça, o número de pessoas que aqui trabalham no nosso tribunal hoje tem 105 juízes e em torno de 1.900 servidores e colaboradores. É uma máquina gigantesca. Não dá para gerir essa máquina sem dados objetivos de gestão. E as metas são necessárias, sim. Eu penso que até na casa da gente, quando a gente vai comprar um carro, a gente programa, trocar de carro, quanto eu tenho que economizar, ou se eu posso fazer um financiamento, ou um consórcio, uma carta de consórcio, você faz um planejamento e estabelece se dá ou não para comprar. Gerir um órgão desse sem metas é praticamente impossível. Agora, na minha concepção, as metas, pelas metas, criam uma burocracia administrativa que a médio e longo prazo gera mais um distúrbio do que uma colaboração. De forma que hoje a gente brinca de vez em quando que há metas para cumprir metas. Então, metas impossíveis de ser cumpridas, a não ser com sacrifício pessoal dos colaboradores. E metas que precisam de criar instâncias, grupos, órgãos administrativos para poder geri-las. Quando um órgão faz isso, ele perde de vista o objetivo pelo qual ele existe. Então, nós temos 105 juízes. Quem entrega a prestação jurisdicional? Um tribunal de 1.900 servidores, mas quem entrega a prestação jurisdicional são só 105 juízes. Então, eu penso que a estrutura fica grande demais e perde-se de vista, algumas vezes, aquele que está na ponta. E eu não falo só do magistrado, eu falo do servidor também. Né? A disparidade entre o número de juízes que entrega essa prestação jurisdicional e o número da máquina que foi necessária criar para que esses 105 juízes entreguem a prestação jurisdicional, dá a dimensão do quanto, às vezes, existe uma burocracia que emperra ou que dificulta. E aquele que está lá na ponta, muitas vezes, ele não tem o apoio necessário e está assoberbado e está se sacrificando
para cumprir essa meta que não olha para isso. Então, meta pela meta gera um distúrbio que é prejudicial ao todo. Porque se aquele que está na ponta, magistrado e servidor, não consegue alcançar essas metas, porque elas são estabelecidas, porque não conhece essa realidade, aí nós temos um adoecimento e que prejudica o todo. Tem um axioma da administração e da gestão, que eu gosto muito de pensar sobre ele, que é: uma corrente é tão mais forte quanto mais fraco de seus elos. Então, ali onde tem um elo fraco da corrente, nós todos fazemos parte dessa corrente, ali onde tem um elo mais fraco, é onde ela precisa ser fortalecida. E pode parecer um absurdo que eu vou falar, mas o elo mais fraco da justiça é o juiz. Basta ver esse número que eu falei. São apenas 105 juízes perdidos no meio de 1.900 pessoas. Por que ele é o mais fraco? É porque ele é o menor número, é a mão de obra mais difícil de recrutar, né? Tanto que todo concurso de juiz sobra vaga, é a mão de obra mais difícil de treinar, é a mão de obra mais difícil de ser mantida, apoiada dentro do tribunal, e é onde desemboca todo o trabalho da justiça, né? Então, assim, na 16ª vara tem 12 servidores para lidar com o processo, para passar na mão de 1, 2 juízes. É quem entrega, é quem está na ponta que tem que ser apoiado, né? Então, a meta, quando ela perde de vista o serviço ao qual nós nos destinamos, ela se torna uma meta que vem em desfavor do nosso serviço. Como a senhora avalia a relação da sociedade goiana com a Justiça do Trabalho? Eu acho que é uma relação bastante respeitosa, né? Recentemente, aqui na escola, nós tivemos um curso de Media Trainer, que foi um curso muito feliz, porque no final dele, na segunda parte dele, nós convidamos jornalistas goianos, vieram, se não me engano, 10 jornalistas dos veículos televisivos e escritos, e nós fizemos um bate-papo, onde nós colocamos a nossa realidade. Eles tinham muita curiosidade, muita coisa eles não sabiam, muita coisa eles tinham uma ideia totalmente diferente, e eles também puderam falar aquilo que é importante, o que é importante para eles ser divulgado e tal. Então, eu acho que a reação que a mídia tem em relação ao nosso serviço, porque a mídia é meio que porta-voz da sociedade, eu acho que isso dá a dimensão do respeito que nós temos. Então, as matérias que saem sobre o TRT na mídia, por exemplo, ou se é crítica, é uma crítica respeitosa, mas na maior parte das vezes é elogioso. Como, por exemplo, nas semanas de conciliação, que nós temos aqui, tem sempre um juiz convidado para falar sobre o significado dessas semanas de conciliação. Também, por ocasião da reforma, os juízes foram muito convidados para dar entrevistas sobre a reforma. Mas eu quero destacar um ponto onde esse relacionamento da Justiça do Trabalho, do TRT 18, com a sociedade goiana, ele é visto de uma forma mais evidente. Segunda-feira, 9 horas da manhã, vamos lá no Sejusc, segundo andar. A gente pode ver 200 pessoas esperando para fazer audiência perante um conciliador supervisionado por um juiz. Se você chega perto de uma parte ou de um advogado, informalmente, começa a conversar, você vai ver a plena aceitação a esse sistema. Eles se sentem mais à vontade de ser recebidos por um conciliador. Isso é uma conquista nossa. Nosso Sejusc é pioneiro, é protagonista no cenário nacional. E isso agradou muito a sociedade goiana, partes e advogados. Eu quero até lembrar aqui que na visita do Corregedor Nacional do TST, ministro Lélio Bentes, quando ele foi em visita ao Sejusc, eu estava presente com ele, e ele pediu para a equipe ficar afastada e sentou ao lado de uma parte, uma menina
grávida, que estava esperando para ser atendida. E conversou, e como é que você está sendo tratada? E como ele é uma figura que não está presente, ninguém sabia quem era, né? Ele não é daqui, ninguém sabia quem era. E ela falou muito favoravelmente, achando que se tratava de um advogado, alguma coisa. Falou, não, eu estou sendo muito bem tratada, já vou ser atendida, me passaram na frente porque eu estou grávida. Como que é ser recebido por um conciliador? Ele perguntou para um advogado. É muito melhor do que por um juiz, porque aqui a gente fica mais à vontade para conversar. Depois, se não der certo, sim, a questão jurídica a gente trata com o juiz, mas aqui se trata de estabelecer um diálogo. Então, a gente poder receber informalmente as partes num ambiente propício ao diálogo é um respeito à sociedade e a sociedade atende favoravelmente a isso. Então, eu considero que, porque a gente não fala de relacionamento entre órgãos, porque nos órgãos tem pessoas. Então, eu acredito que o Sejusc é um termômetro do relacionamento, do bom relacionamento da Justiça do Trabalho com a sociedade goiana. Excelência, nos últimos anos a gente percebe um desmantelamento da Justiça do Trabalho. Na sua opinião, o futuro da Justiça do Trabalho está em jogo? Você teme o fim da Justiça do Trabalho? Por que a Justiça do Trabalho incomoda? Então, eu estou só esperando o momento, e não vai demorar muito, em que a Justiça do Trabalho vai não só virar esse jogo, como sair fortalecida. De forma alguma eu temo pela extinção, eu acredito que possa haver a extinção da Justiça do Trabalho. Primeiro, uma questão simplesmente de assento constitucional. Nós estamos na Constituição e ponto. Segundo, porque a estrutura nossa é muito grande para ser absorvida por qualquer outro órgão. E a matéria é muito especializada porque qualquer outro juiz que não se habilitou para o concurso trabalhista, queira lidar com ela. Terceiro, porque o tema, como eu disse antes, o tema e a matéria com a qual, e as pessoas com as quais lidamos, é de uma delicadeza e demanda uma especialização tal, a menos que você me diga, olha, o trabalho humano vai ser extinto, ou as relações de trabalho vão ser extintas, os contratos de trabalho vão ser extintos. Aí sim a Justiça do Trabalho pode se tornar obsoleta. Mas enquanto existir trabalho humano, enquanto existir relações empregatícias, relações de trabalho que estão mudando de natureza, a Justiça do Trabalho é necessário, de forma alguma. O que eu acho que existiu um movimento midiático para propulsionar uma reforma na legislação. É claro que o Congresso Nacional é composto por forças. Então, quem tem condição de eleger seus deputados, elege seus deputados. E lá eles vão defender aqueles que os elegeram. Na democracia, isso é legítimo. E a Justiça do Trabalho se adequa, porque nós não estamos aqui para fazer leis, nós estamos aqui para cumprir as leis. Então, eu acho que existiu uma dificuldade de adaptação com a reforma, porque nunca teve uma mudança tão drástica de legislação, mas a coisa já está se assentando, né? Eu acho que o número de ações, e aí tocando num ponto que a gente conversava antes, o número de ações diminuiu, mas agora já está se assentando novamente, a gente se adequa, se adapta e não vai haver destruição nenhuma. Então, a Justiça do Trabalho não incomoda, ela precisava de uma adaptação. Ela é importante, inclusive, para os empresários, não só para os trabalhadores. O que incomodava na Justiça do Trabalho? A insegurança jurídica. Toda essa gritaria, esse movimento foi para estabelecer patamares mais estáveis, para que as empresas soubessem onde, quando e como, e o que esperar e como podem se estabelecer num país, uma maior segurança para se estabelecer, mas isso não é só na Justiça do Trabalho, na política econômica também eles precisam disso. Em outros setores do Poder Judiciário também os empresários precisam disso para decidir se estabelecer aqui ou não. A gritaria toda, a meu ver, foi em busca de segurança jurídica. A conversa de extinção da Justiça do Trabalho não é nova, isso já teve outras vezes, é só um tipo de ameaça que não tem o menor
eu não tenho a menor crença de que isso tenha legitimidade sequer. Nós somos importantes, nós vamos ficar, e mais, nós vamos ficar fortalecidos depois dessa crise. Doutora Wanda, quais os obstáculos e quais os desafios que a Justiça do Trabalho terá pela frente? O obstáculo é aquilo que faz o desafio valer a pena, né? Então, obstáculo e desafio estão na mesma linha. Eu acho que nós temos que nos alinhar com uma jurisprudência mais estável, de forma que não haja tanta insegurança jurídica com relação às decisões. Eu penso que isso não vai tirar do juiz a liberdade de entender como estabelecer o seu próprio fundamento, principalmente nas questões fáticas, mas eu penso que aquilo que é de consolidação de tribunais superiores, há que existir uma disciplina judiciária e isso vai trazer uma maior estabilidade. Penso que esse é o desafio e esse é também o obstáculo que temos pela frente, né? Uma vez que nós consigamos ter uma maior sintonia de decisões, principalmente naqueles aspectos maiores de interpretação jurídica, eu penso que nós que atuamos na ponta, nós que atuamos no primeira decisão que venha, fica muito mais fácil de estabelecer o equilíbrio necessário nas relações entre patrão e empregado, né? Porque enquanto isso não se sedimentar, muitas vezes nós criamos, sob o pretexto de fazer justiça, nós podemos criar um outro desequilíbrio. Nós não só, porque aqui se trata de um desequilíbrio, né? Assim, as partes estabeleceram um contrato de natureza sinalagmática, com direitos e obrigações mútuas, e em um certo momento um deles descumpriu. E aí se gerou um ciclo, ou um ciclo vicioso, que redundou numa ação trabalhista, né? E aqui o que se faz? Muitas vezes, em vez de restabelecer o equilíbrio de uma forma razoável, o que aqui se faz, porque é pedido, porque os advogados trazem isso como pedido, porque o juiz não cria isso, é gerar um novo desequilíbrio, como se nós fôssemos capazes de fazer justiça social por nós próprios, e nós não somos. Então, uma vez que a gente restabeleça essa aptidão de dar aquilo que é suficiente para restabelecer o equilíbrio, sem um conteúdo punitivo que crie um novo desequilíbrio, esse é um desafio nosso, né? Isso vai gerar um grande crescimento da justiça, né? Excelência, a senhora é a coordenadora pedagógica que mais tempo permaneceu à frente da escola judicial e uma das mais atuantes também. Poderia falar sobre as principais realizações à frente da unidade? Bom, o papel do coordenador pedagógico é ser um agente intermediário, vamos dizer assim, um agente de interlocução entre os magistrados e também entre os servidores e as ações da escola, né? Eu, de fato, tive o grande privilégio de estar na segunda gestão à frente da coordenação pedagógica da escola, né? Comecei em 2015, quando a desembargadora Cátia assumiu a diretoria da escola e me chamou para enfrentar com ela esse desafio, né? A princípio, eu fiquei muito assustada, porque estava, né, trabalhando lá na vara, não tinha ideia do que se fazia aqui, mas ela falou, te dou todo apoio. E foi uma maravilha para nós, eu acho que a gente teve uma sinergia, uma coisa muito, muito legal entre nós, né? E depois, quando o desembargador Elvésio assumiu a diretoria, ele me chamou, falou assim, Wanda, você já tem a experiência, né? Assim, os cursos que você faz tem uma boa aceitação, você topa continuar?
eu topo, né? Falei para ele, eu topo. Até porque na gestão da desembargadora Kátia, eu não estava liberada para a escola. Então, foi muito sacrificante. Eu fui liberada para a escola em outubro do 2º ano, já no final da gestão dela, né? Que o pleno me destacou para atuar com exclusividade na escola. Falei, bom, então agora eu vou ver como que é estar liberada e poder fazer até com um pouco mais de dedicação e um pouco mais, né? Então, assim, como agente intermediário e articulador das demandas, eu penso que o papel fundamental do coordenador pedagógico é traduzir as necessidades formativas em ações específicas. É quase como se fosse uma mãe que quando um bebê, uma criança de um ano e pouquinho que não fala direito, reclama, chora e mostra que tem dor. A mãe continente que observa, né, a criança fala para a mamãe onde dói, põe a mãozinha onde dói, né? Deixa a mamãe ver se tem febre. Qual que é o tamanho dessa febre? O que vai ser preciso para essa febre? É só um banho frio? Ou é um remédio? Ou é correr para o hospital? Então, assim, o que eu penso é que o coordenador pedagógico ele faz essa leitura das demandas e traduz isso em ações específicas com agenda, com carga horária, com professor, com todos os requisitos necessários, o professor adequado para atender aquela necessidade, aquela demanda. Nós temos, a escola já faz todo ano um levantamento diagnóstico de necessidades formativas. Então, o aluno juiz, por exemplo, chega e fala assim, olha, nós precisamos de estudos sobre execução, ou sobre a reforma trabalhista, ou sobre automotivação, ou sobre liderança, ou sobre autoconhecimento. Então, isso é onde digamos, onde a criança põe a mãozinha para dizer que está doendo. Então, eu leio isso como a necessidade formativa. E o que o coordenador faz? Então, eu traduzo isso, por exemplo, esse ano nós fizemos 4 seminários temáticos sobre a reforma. Mais cursos específicos sobre prova, sobre execução, sobre jurisprudência. Nós fizemos, essa é a leitura que eu fiz dessas demandas que foram apresentadas. Sobre essa questão de autoconhecimento, ou de gestão de equipes, ou de liderança, ou de automotivação, nós criamos na escola um programa chamado PDG, Programa de Desenvolvimento de Gerencial, onde eu incluo essas ações formativas. Então, esse ano nós fizemos vários cursos que objetivam um autoconhecimento e o conhecimento de ferramentas estratégicas, ferramentas e estratégias para lidar com equipes, para lidar com a própria emoção, para lidar com conflitos, para lidar com gestão. Como, por exemplo, só esse ano, 3 módulos de programação neurolinguística. Então, quem participou do curso já tem um certificado de practitioner em PNL, que é um curso assim, super caro e concorrido em São Paulo. Nossos alunos teriam que pagar 6, 7 mil reais, fora passagem aérea e hospedagem, para ir fazer o curso lá em São Paulo. Nós oferecemos aqui. Nós também oferecemos Enneagrama. Nós também oferecemos a compreensão sistêmica da realidade. Nós também oferecemos filosofia, hermenêutica. Enfim, então o papel do coordenador é esse, é traduzir em ações específicas aquilo que é a necessidade mais premente e profunda do nosso público, dos nossos alunos juízes. Salientando que, para mim, o uso da empatia é muito fácil, porque eu também sou aluna juíza e eu também tenho essas necessidades. Então, para mim, foi fácil porque essas demandas são minhas também, né? Na sua opinião, quais são os maiores desafios do coordenador pedagógico? Fazer bem essa leitura, traduzir bem esses
sentimentos, esses diagnósticos. E é importante também, Arione, se fazer presente. A presença do coordenador pedagógico, por isso que a liberação do coordenador da jurisdição é importante, porque a presença do coordenador pedagógico na escola faz toda a diferença. A presença nos cursos, a presença junto aos professores, né, apoiando os professores no que é necessário, fazendo essa interlocução entre o professor e a turma. Enfim, mas é um desafio que qualquer um de nós que exercer esse papel vai exercer com maestria, né? Excelência, enquanto coordenadora, como se dá a interlocução da escola com os magistrados? Eu tive uma atuação muito assídua e ativa com os colegas. Então, às vezes, da minha casa mesmo, eu passava, às vezes, o dia todo conversando e fazendo contato com os professores, criando grupos específicos entre os colegas, usei muito o WhatsApp, fiz muita intervenção no nosso grupo de juízes. Primeiro, fazendo a divulgação dos cursos, incentivando a participação, motivando, perguntando indicação de professores, atuando na elaboração e organização do conteúdo pedagógico de cada plano de ensino. Então, assim, a atuação do coordenador pedagógico junto aos colegas é fundamental, é essencial. O diálogo com cada espectro, vamos dizer assim, de juízes, que nós temos juízes muito diferentes aqui, né? Então, tem os juízes mais maduros, que já percebem mais uma necessidade de desenvolver aptidões dialógicas, por exemplo, ou de rever matérias que há muito tempo não estuda, por exemplo. Tem juízes novos que entraram há 5 anos, que estão com a teoria toda atualizada e que estão tendo, às vezes, dificuldades de lidar de gerir as próprias emoções, de lidar com advogados em audiência. Então, nós temos que oferecer cursos nesse leque todo para atender todas essas necessidades. Tem o pessoal do interior. De forma que eu tenho uma alegria de falar sobre isso, porque eu participei durante esses anos de vários conematras, não fui em todos. Conematra é o Conselho Nacional das Escolas, a entidade que aglutina todas as escolas a nível nacional, né? Que se reúne a cada 2 ou 3 meses. Eu não fui em todas as reuniões de Conematra, mas eu fiz uma articulação muito grande com os coordenadores, com os diretores de outras escolas. E eu posso dizer, assim, sem medo de errar, que a nossa escola foi uma das que mais produziu, que mais fez cursos a nível nacional. Algumas escolas, todas as escolas oferecem a carga horária mínima exigida pela ENAMAT, que são de 30 horas semestrais para alunos de formação continuada. Algumas escolas fazem isso em semanas jurídicas, então é 1 semana por semestre. A nossa tem cursos praticamente todas as semanas e às vezes 2 em cada semana. Tanto que, algum tempo atrás, um colega falou: Wanda, mas por que você colocou 2 cursos bons na mesma semana? Eu quero vir nos 2. Eu falei: então venha nos 2, adapte sua agenda, sua pauta e venha nos 2. Ah, mas é pesado. Eu falei: é pesado, mas não tem mais agenda. Chegou no ponto que tinha tanto curso sendo formatado que não tinha mais agenda para alocar esses cursos. E o nosso regional é muito propício para fazer isso, porque a vara mais distante tem 400 quilômetros. Então, a pessoa pode vir com facilidade e escolher aqueles que quer, não precisa vir todos. Ele precisa cumprir obrigatoriamente 30 horas por semestre. Mas para minha e da equipe, grande satisfação e realização, muitos cumpriram muito mais do que a obrigação. Então, tem colega que tem 100 horas, 120 horas por semestre, porque cumpriu a carga horária mínima que é exigida e continuou vindo pelo prazer de aprender e de estar com os colegas, né?
Excelência, todos os cursos da escola são avaliados após a sua realização na denominada avaliação de reação. Em sua maioria, aqui no tribunal, essa avaliação alcança notas superiores a 9, na escala de 0 a 10. A que atribui essa avaliação tão positiva? Não precisa não. Foi uma alegria, né, constatar que essas avaliações tão positivas, sinal de que essa sinergia deu certo, né, esse sinal de que as pessoas aproveitaram os cursos e aquilo que foi oferecido, né. Aqui eu atribuo, eu penso que em primeiro lugar, uma leitura adequada dessas necessidades de formação, e em segundo lugar, eu queria destacar de forma muito carinhosa a equipe da escola. Então, assim, nada seria possível, teria sido possível, nada teria sido realizado com esse sucesso de avaliação sem essa equipe maravilhosa que nós temos aqui. E aí eu destaco a pessoa do nosso querido Gil, secretário executivo, né, Gil César de Paula, que é um homem cuja missão de vida é a educação, né, tanto que é um professor laureado, reconhecido nacional e internacionalmente, um estudioso e um homem de um equilíbrio emocional e de uma presença serena, que absolutamente nos deixa tranquilos e estáveis, né? Trabalhar com o Gil é se sentir em casa com ele, né? Ele é muito acolhedor. A Keila, que é da gerência de formação, que é uma pessoa também altamente especializada, amorosa, uma líder de grande alcance de pensamento e de muita capacidade produtiva. Né, a fundamentação dos processos de contratação de professores que vão para a DG, que ela fundamenta, é uma coisa assim de encher os olhos, tamanha eficiência e competência. Né? Tem a Lucy Maier na EAD também, que é um grande um recurso que nós temos para os alunos que não podem ou não querem vir à escola, poderem fazer curso de grande qualidade, né, pelo sistema virtual. O Marcelo na formação de servidores, enfim, e todos os outros membros dessas equipes que eu falei agora. Realmente é uma escola não só comprometida, mas muito, muito eficiente. O terceiro fator que eu atribuo o sucesso desses cursos, dessa avaliação, é sem dúvida, talvez fosse o primeiro que eu devesse falar, mas eu queria fechar com o apoio inestimável dos diretores da escola, né? Tanto a desembargadora Kátia quanto o desembargador Elvésio, nessas duas gestões que eu participei, me brindaram com extrema confiança, mais do que tudo a confiança de que eu poderia desenvolver o trabalho. Então, quer eles estivessem presentes, e sempre estavam quando podiam, quer não estivessem, eles sabiam que eu ia estar aqui, ia estar desenvolvendo o trabalho. Então, sem esse apoio, eu brincava com a desembargadora Kátia, que ela era minha costa quente, né? Então, que com o apoio dela, eu iria longe. E ela era uma pessoa que, junto comigo aqui, ela sonhava comigo, falava, Kátia, vamos fazer isso e isso, e ela, topo. Eu apoio. E aí ela ia correr atrás e movia mundos para poder conseguir aquilo que a gente estava sonhando juntos, né? O desembargador Elvésio também me deu carta branca, ele vive brincando aqui que é rainha da Inglaterra, ele é muito modesto, porque sem o apoio dele, né, sem o incentivo dele, o apoio dele, eu não teria feito nada aqui não. Então agora, também para fechar, é claro que a presença daqueles para os quais o serviço foi oferecido, né? Os colegas vieram, claro, aproveitando, mas vieram com muita alegria, com muita presença, com muita frequência e foram realmente muito generosos nas avaliações deles. Então foi um trabalho conjunto, né? Foi um trabalho de grupo.
Doutora Wanda, poderia destacar algumas ações que marcaram a sua participação como coordenadora nesse último ano? Sim, gostaria de destacar alguns projetos que foram, né, algumas ações ou algumas decisões que deram um dimensionamento muito positivo para a escola. A primeira delas não foi um projeto, mas foi uma postura que nós tivemos. Antes se fazia curso para magistrados e cursos para servidores, mesmo aqueles cursos que eram destinados à área fim, né? Por exemplo, magistrados e assistentes de juiz têm a mesma necessidade de formação, mas era feito para assistente, era feito para magistrado. Está errado? Não, não está errado. Mas nós resolvemos fazer uma economia tal, que começamos a fazer curso onde era aberto a todos. Assim, curso que é para a área, claro, tem os cursos específicos. Licitação e contratos é para o setor específico. De informática é para o setor específico. PJE é um curso específico e tal. Agora, cursos de atualização, de legislação, de filosofia, de gestão, de liderança, isso é um curso que é para todo mundo. Então, o que nós fizemos? Todo mundo na sala. E isso, é muito engraçado, porque no começo gerou um desconforto. E depois gerou uma sinergia, gerou uma alegria, gerou uma tranquilidade de convívio que ninguém via diferença mais. Não tem, e de fato não tem diferença. Naquilo que a gente precisa de necessidade formativa é comum. De forma que nós fizemos curso, por exemplo, com alta carga emocional, né, que algumas pessoas até se permitiram chorar, e servidor e magistrado chorando junto, abraçando junto, fazendo tudo junto. Eu penso que isso gerou uma unidade maior, uma aproximação maior daqueles que não estão separados, na verdade, daqueles que prestam juntos o mesmo serviço. Eu penso que isso foi uma grande realização, uma grande mudança de postura na escola. E a desembargadora Kátia começou isso quando ela começou o discurso dela, começou a ter o discurso e a postura de que na escola somos todos alunos. Então não tinha lugar nem separado para desembargador, para juiz, né? Na escola somos todos alunos, portanto somos todos iguais e, portanto, todos pertencemos por igual. Isso é uma postura maravilhosa que eu acho que mudou o jeito de enxergar a escola. Mas é claro que, assim como o servidor da TI tem um plano específico, o pessoal dos contratos, licitações tem um plano específico, o pessoal da obra tem um plano específico, o pessoal da saúde tem um plano específico, os magistrados sentem necessidade de uma hora estarem juntos para alguma coisa específica. Então, eu destaco a segunda realização, que são os encontros institucionais de magistrados. Nós fizemos uma ousadia de fazer o primeiro, em 2015, no Lago Verde, aqui perto de Goiânia, né? No município perto de Goiânia aqui. E revelou-se muito apropriado. Porque aqui dentro do tribunal, os colegas que estão lotados aqui, eles não focam dentro da escola. Então, muitas vezes chega atrasado, sai mais cedo, passa na vara, assina um despacho, faz uma audiência e tal. Tirar os juízes de Goiânia, da sede, e fazer fora do tribunal, gerou uma sintonia, gerou uma aderência ao curso, gerou uma aproximação, gerou um contato e gerou uma possibilidade de aglutinação e de sintonia muito grande. Depois do Lago Verde, nós fizemos, 2016 nós não fizemos, por causa dos drásticos cortes orçamentários, nós não tínhamos dinheiro nem para comprar cafezinho, né? Você lembra? Em 2017 nós fizemos em Pirinópolis. E agora, semana passada, nós estamos acabando de chegar, semana passada não, essa semana, né? Segunda-feira à noite, terça e quarta, nós fizemos em Caldas Novas. O encontro tem se revelado um grande sucesso de participação e vamos esperar a avaliação desse, né? O outro programa que eu gostaria de destacar é a Escola Itinerante.
foi um grande mérito do desembargador Elvésio, que comprou essa ideia, que topou esse projeto. O que é a escola itinerante? Nós dividimos o estado de Goiás em 5 micro-regiões, regionalizamos essas regiões e falamos, nós vamos levar a escola até essas regiões. Por quê? Nós temos muitos cursos aqui, como eu acabei de falar, mas a vara de Jataí não pode fechar para todo mundo vir. E mesmo que pudesse fechar para vir num curso, nós não podemos sacar diário para todo mundo. Então a gente convida, por exemplo, o magistrado e o diretor, ou o magistrado e 2 servidores, ou 2 servidores, dependendo do... E não podem vir, os outros não podem. Ou às vezes não vem por questões familiares, mas nós não temos dinheiro para trazer todo mundo para Goiânia. Isso limita e faz com que o pessoal do interior não tenha esse sentimento de integração e de pertencimento tão caro ao tribunal e que faz tanta diferença na hora da gente crescer juntos com o espírito de corpo, né? De sentimento de corpo. Então, o que nós fizemos? Levamos a escola para o interior. O projeto pioneiro, o projeto piloto foi em Rio Verde esse ano, em junho, que aglutina maior número de pessoas, são 93 servidores e 12 magistrados, englobando as 4 varas de Rio Verde, mais Quirinópolis, Jataí e Mineiros, se não me engano, não, Mineiros. O tribunal colaborou, então suspendeu o expediente e nós ficamos 3 dias lá, foi um sucesso o curso. O ano que vem nós vamos fazer mais 2 edições da escola itinerante, depois mais 2, em 5 micro-regiões. Esse é um projeto que não pode se perder no tempo, né? Eu gostaria de destacar mais um projeto que foi o curso de formação de conciliadores e mediadores do TRT-18. Por que eu gostaria de destacar? Porque esse projeto, ele foi o primeiro curso na Justiça do Trabalho, com 104 horas de duração, com plano de ensino que foi formatado aqui no TRT por nós e que foi usado como paradigma de um plano de ensino adotado pelo Conimatra e entregue ao CSJT. Então nós fizemos, olha, nós estamos recomendando isso, mas nós vamos fazer. E fizemos esse curso aqui de 104 horas, foram 44 teóricas e 60 práticas. E esse projeto, principalmente a parte que eu ministrei, né, nós fomos agraciados pela menção honrosa na 8ª edição do Prêmio Conciliar Legal do CNJ, né, a categoria de instrutor de conciliação e mediação, que foi em decorrência desse curso na aula de ferramentas para provocação de mudanças. E um último projeto, rapidinho, foi esse que eu falei antes, que é do PDG, que é o Programa de Desenvolvimento Gerencial, onde nós trouxemos o que há de mais desenvolvido em termos de tecnologia ou de cursos de gestão a nível nacional. Coaching, programação neurolinguística, teoria sistêmica, enneagrama, líder coach, enfim. Eu acho que esse é um projeto que lançou bases e plantou sementinhas boas nos nossos gestores. Doutora Wanda, enquanto magistrada, quais foram os fatos mais marcantes, tipo inusitados ou engraçados, da sua carreira dentro da Justiça do Trabalho? Bom, são 26 anos, né? 26 anos de história. É engraçado, Arione, que teve alguns fatos marcantes que foram marcantes para mim e para muitas pessoas, foram fatos públicos. Por exemplo, eu fiquei extremamente honrada de ter sido a primeira vez convocada para o tribunal a convite da desembargadora Yalba Lusa. Isso é uma grande honra para mim que ela tenha me convidado, né? Eu penso que nós passamos por momentos de muito luto, muita dor quando ela faleceu, mas ela pertence, então é a memória dela, eu honro a memória dela, né? E dizendo o quanto ela me alegrou de me chamar, né?
eu fiquei extremamente lisonjeada e honrada por ter recebido uma medalha, uma comenda do TST. Né? E foi um momento muito especial para mim e para minha família. Porque, como eu te disse no começo dessa entrevista, eu venho de negros, escravos, quilombolas, índios e portugueses. Esses portugueses que cruzaram o oceano em busca de melhores condições. E quando uma descendente deles, uma filha deles, uma neta deles, uma bisneta deles, recebe uma homenagem, uma honraria da mais alta corte trabalhista no nosso país, eu penso que eu pelo menos ofereci a eles, né? Eu penso que eles foram todos homenageados junto comigo. Eu fiquei extremamente agradecida por isso. Né? Também a comenda da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, Ordem Anhanguera, no TRT 18, em 2017, que também me alegrou, porque foi um reconhecimento do meu próprio tribunal. Né? Ter sido convidada 2 vezes para ser coordenadora pedagógica foi uma alegria que eu não posso expressar em palavras, sabe? Eu acho que o primeiro convite foi uma aposta, o segundo foi um reconhecimento, né? Agora, quero te falar, Arione, deixar registrado que são os pequenos detalhes que fazem a nossa vida. Esses eventos foram os eventos públicos, né, fotografados, filmados, e que eu não poderia deixar de mencionar, devo estar esquecendo de alguns tão importantes quantos. Mas, na verdade, aquilo que nos impulsiona a crescer e a ir para um rumo certo são os pequenos momentos. São os pequenos detalhes de relacionamentos, e muitas vezes nem são relacionamentos de longa duração. E aí eu quero dizer que a minha melhor escola, nesses 26 anos de tribunal, foi sala de audiência. As partes e os advogados foram que me moldaram, me fizeram ser quem eu sou. Bom ou mal é o que eu sou, né? Bem ou mal é o que eu sou. Mas eu agradeço todos os dias as oportunidades que eu tive de estar com pessoas e legitimamente em um relacionamento de pessoas dentro da sala de audiência. E aí eu gostaria de contar, eu já relatei isso, esses 2 fatos em artigos, já escrevi sobre isso, e eu gosto muito de tê-los como metáfora desse crescimento. Né? De uns 10 anos para cá, eu tenho estudado muito a teoria sistêmica e as constelações familiares, e eu tenho começado a enxergar os relacionamentos de uma outra perspectiva, da perspectiva das leis sistêmicas. Então, eu procuro, na sala de audiência, ser um agente transformador para as pessoas, tanto quanto eu veja a necessidade e a oportunidade de fazer isso. Né? E eu vejo com um certo espanto o quanto a sociedade quanto as pessoas precisam de trazer os homens para o lugar deles e os pais. Eu penso que nós estamos num processo as pessoas estão excluindo os pais, e isso tem gerado um distúrbio muito grande, uma falta de direção das pessoas. Então, muitas vezes eu vejo, por exemplo, que muitas leads são motivadas por uma projeção em cima do empregado, em cima do patrão, de uma falta que está no âmbito familiar. E aí eu quero dar um exemplo, né, de uma audiência em que o reclamante chamou uma pessoa para depor como testemunha, e entrou na sala de audiência um rapaz muito jovem, 20 e poucos anos, e que chegou
E eu tenho por hábito pegar a carteira de identidade e ver dados objetivos e rápidos, como local de nascimento, filiação, né, idade. E chegou um menino muito novo, vamos dizer, um par de olhos verdes que iluminaria a sala se tivesse no escuro. E eu vi pela identidade dele que tinha só o nome da mãe. E nessa hora, toda minha compreensão e meus estudos da teoria sistêmica, eu me falo assim, né, se eu tiver chance eu vou falar alguma coisa, o que eu não posso é me omitir numa situação dessa. E eu resolvi, então, conversar com ele sobre isso e arrisquei, né? E perguntei, fulano, eu vi que na carteira de identidade não tinha o nome do pai. E eu falei, fulano, que belo par de olhos o seu pai te deixou. E ele ficou muito bravo, olhou para mim muito bravo e falou assim, eu não tenho pai. Eu não tinha visto a identidade dele. Falei, não tem pai? Então, esses olhos devem ser da sua mãe. Que cor são os olhos? De que cor são os olhos da sua mãe? Bastou. Entreguei a ele o pai, porque ele, num gesto muito sutil, abaixou os olhos. E eu soube que os olhos da mãe não eram verdes. E ele respondeu, né? Foi muito sutil, abaixou os olhos e falou assim, são castanhos. Ele estava bravo com o pai, porque, ou talvez bravo com a mãe, porque, né, não conhecia o pai. E eu pude falar para ele, respeitando o tempo. E é engraçado que a gente está tão conectado uns com os outros, que nesse momento ele era testemunha. Eu não precisava conciliar com ele, né? Ele não tinha poder de conciliação nenhum. Mas nesse momento a sala de audiência tinha as duas partes, os 2 advogados e 3 estagiários, eu, meu secretário de audiência e esse rapaz sentado. A sala de audiência podia se ouvir mosquito batendo asas, porque ficou todo mundo com ele. Porque nesse momento ele abaixou os olhos e eu falei, depois de um tempo, falei, um dia talvez, quando você estiver escovando os dentes de manhã para sair do trabalho, e abrir os olhos e se ver no espelho, você possa agradecer o belo presente que seu pai te deixou. E talvez um dia você possa reconhecer que deve ter sido muito difícil e dolorido para ele não poder ver você crescer e se tornar o homem que você se tornou hoje. Então, sala em silêncio total, todo mundo conectado, um respeito absoluto por esse momento. E o cara veio depor e saiu com o pai. Isso fez bem, não foi só para ele, foi para todo mundo. Porque nesse momento, todo mundo pôs seu pai no coração. Essa é uma forma de agir, de ser fermento na vida dos outros, que não está prevista em lei, em código nenhum. Mas é o que faz a diferença e que nos move, que nos traz para a realidade daquilo com o qual nós lidamos, o ser humano, o relacionamento humano. E como essa, eu não vou nem contar outra por causa do tempo, mas história como essa, eu tenho aos montes, já escrevi alguma coisa sobre isso, e eu poderia resumir assim, ó, quando eu dou algo de mim mesma, quem cresce sou eu. São os pequenos gestos, não publicados, não fotografados, não sabidos, mas que nos tocam à frente. Um passo depois do outro. Fiquei emocionada. Doutora Wanda, o objetivo desse projeto é produzir entrevistas que servirão como fonte de pesquisa sobre a justiça do trabalho em Goiás,
que mensagem a senhora gostaria de deixar registrada para aqueles que futuramente terão acesso a este depoimento? Nossa, essa é uma responsabilidade muito grande, né? Quando eu estava pensando sobre esse momento que nós iríamos ter hoje, eu lembrei que tinha visto uma frase do Saint-Exupéry, né? De quem todo mundo conhece só O Pequeno Príncipe, mas que é um autor de várias outras obras. E eu achei essa frase que eu queria e trouxe, vou ler aqui, né, um papelzinho aqui na mesa. A grandeza de uma profissão é, talvez, antes de tudo, unir os homens. Não há senão um verdadeiro luxo e esse é o das relações humanas. Então eu penso que para todos os juízes de início de carreira e os que virão, os que eu já conheço, os que eu não conhecerei, né, os que não me conhecerão neste tribunal, eu penso que a grande desafio, a grande lição é darmos de nós mesmos para unir as pessoas. Porque existe uma falácia e uma ilusão de separação. Então as pessoas vêm e a gente costuma tratar as pessoas como adversárias, oponentes, separadas, que têm interesses diferentes, que têm interesses que não se aglutinam. E nós os tratamos como opositores. E essa é uma ilusão. Porque, na verdade, nós estamos realmente todos conectados. Nós não estamos mais no mundo máquina, onde a gente aperta um parafuso e aquele mecanismo ali individualizado se mexe. Nossa metáfora hoje é a metáfora da rede. Nós estamos todos interconectados, de forma que uma mudança num ponto promove uma mudança no todo. E quando a gente une as pessoas, em vez de a gente selar a separação, em vez de a gente alimentar a ilusão que elas têm de que estão separadas, a gente mostrar para eles que eles estão mais conectados, interdependentes do que antes supunham, esse será o grande serviço da Justiça do Trabalho. Como eu disse, eu gosto muito do estudo das constelações e numa das últimas vindas do Bert Hellinger, que é o criador do método, veio no Brasil, que hoje está com 96 anos, já não viaja mais. Eu fui no TJ do Distrito Federal vê-lo e eu tive a oportunidade de estar com ele numa reunião e fiz a ele uma pergunta. E perguntei, Bert, qual que é a grande missão dos juízes? E ele falou, unir o que está separado. Se nós compreendermos que essa é a nossa missão, que isso vai nos transformar e que isso vai transformar a Justiça do Trabalho, eu penso que esse é o legado e o recado que eu deixaria para meus queridos futura geração de magistrados. Excelência, a senhora é uma magistrada muito respeitada dentro do nosso tribunal. Quando vem em sua cabeça o nome TRT, considerando todos esses 25 anos de prestação de serviço à instituição, o que lhe vem à mente? Muita gratidão. Eu recebi muito, são quase 26 anos, eu recebi muito. Eu tive estrutura, eu tive a família, eu tive amigos, tive vida social. Tudo que eu fizer a mais vai ser pouco diante do que eu recebi. Muita gratidão. Quem é Wanda Lúcia Ramos da Silva, na opinião de Wanda Lúcia Ramos da Silva? Nossa, gente, esse negócio pega na gente. Bom, eu sou a Wanda, filha. Eu vim
de um pai e de uma mãe específicos, né? E carrego tudo que eles herdaram e olho para eles com muita reverência hoje, né? Vendo o preço que custou a eles e todos os ancestrais para que eu estivesse aqui hoje. Então eu me coloco no meu lugar de filha, com honra, com reverência, aquelas pessoas através das quais a vida chegou até mim. E porque chegou até mim, eu pude transmitir. Então, como eu recebi tanto deles, eu pude ocupar um outro lugar, que é o lugar de mãe. Então, eu tenho o Alexandre, que não é o meu primeiro filho eu perdi, então eu tenho o Alexandre e tenho o Pedro. Com eles eu ocupo o lugar de mãe, também de companheira, de amiga, né? De profissional. Então eu Wanda, ocupo lugares sociais. Mas eu sou uma pessoa em construção, nunca acabada. Então, além dos lugares sociais, tem uma Wanda mistério, né? Que eu não sei de onde que eu vim. Eu sei que a vida passou por intermédio do meu pai e da minha mãe, chegou até mim e eu pude, com muita alegria, transmitir. Mas não sei de onde veio de muito longe. E eu não sei para onde vou. Então, eu sou uma Wanda em construção, orientada mais por perguntas do que por respostas e que respeita o grande mistério que é a vida e procura aguentar não saber. Doutora Wanda, o que é a vida? Então, essa é a pergunta que vale alguns milhões de dólares, né? Mas a vida, por mais que eu pense sobre isso e não tenho respostas, eu vou apostar em uma. Eu vou apostar em uma resposta. A vida é aqui e agora, que é onde acho que Deus está, no aqui e no agora, na presença. É só no aqui e agora que nós podemos ter conexão com essa divindade que há em mim, que há em você, que nos perpassa. Enquanto se a gente estiver no passado, a gente está na nostalgia, ou na depressão, ou se estiver no futuro, está na ansiedade ou na angústia, no aqui e agora nós estamos plenamente presentes e podemos sentir essa conexão. Então, vida é presença, no aqui e no agora. É uma resposta provisória porque eu estou em construção. Ok? Doutora Wanda, a escola judicial, aliás, doutora Wanda, o TRT-18, em nome da escola judicial, agradece a você pelos seus valiosos depoimentos. Eu quero lhe dizer que você estará para sempre na memória do TRT-18. Você é a história desse tribunal. Você faz parte da história desse tribunal. E obrigado pela sua entrevista. Obrigada, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço essa oportunidade, Arione. É uma honra muito grande. E sim, o sentimento de pertencimento é o que faz a diferença nesse tribunal. Nós pertencemos e eu costumo dizer, não tenho pretensão de sair do tribunal ainda não, tá? Mas a gente nunca sabe a hora, né? Eu costumo dizer que se um dia eu sair do tribunal, uma coisa é certa, o tribunal não vai sair de dentro de mim. Isso é parte da história. Eu me sinto pertencente, incluída e incluo todos por igual. Muito obrigada pela oportunidade e que esse depoimento, que é um depoimento de vida, possa servir de material antropológico para as futuras gerações. Com certeza. Obrigada. Obrigada, senhora.